Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Agrocast FAG, esse é o nosso episódio 17, eu sou Antoniela Orlandi e hoje eu estou aqui com dois engenheiros agrônomos de peso e bastante responsabilidade. Comigo na apresentação, Isabelle Zaina. Bom dia, Isa, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Antoniela. Muito bem, e também Modesto Daga, consultor e engenheiro agrônomo que está aqui com a gente. Muito prazer em recebê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, Antoniela. Um bom dia para todos. É isso aí. Hoje o assunto do nosso episódio é sobre planejamento para a próxima safra e também gestão de propriedade. Uma coisa está muito vinculada à outra, né? Vocês dois que entendem bem desse assunto. Seu Modesto, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua experiência, que aí já tem mais de 40 anos na profissão, né? Não, na verdade, a gente trabalha com isso há vários anos, claro, né? É uma situação totalmente ímpar o que está acontecendo esse ano no mercado. Nós estamos hoje com uma situação bem crítica comparado àquilo que nós vínhamos vivendo nos últimos anos e está se desenhando uma fase que nós passamos no final da década de 80 até a meados da década de 90, onde nós tivemos uma situação de inadimplência extremamente grande no produtor rural. E me parece que esse ciclo está voltando, está me deixando muito preocupado com isso, porque todos os fatores de produção estão levando para o agricultor ir para uma situação de inadimplência. Uhum. E isso nos preocupa porque nós temos hoje um custo extremamente alto do financeiro, que é um fator fundamental em termos de custo de produção, em termos de elemento para você comprar os insumos. Nós temos um fator muito bom hoje, favorável, comparado com ontem, né? E não com anos atrás, mas dentro de uma normalidade hoje, no preço dos insumos de produção, que recuaram bem significativamente nesse ano, comparativamente com o ano passado. Uhum. Mas também estamos com muita probabilidade de inadimplência por causa do preço dos produtos que nós estamos comercializando, que nós estamos produzindo. O que a gente está sentindo dentro do planejamento hoje é que a viabilidade econômica de plantio está muito estreita, a nossa margem de lucro. Eu sei o que aconteceu, nós todos sabemos, que nos últimos 2 anos, nas últimas 2 safras especialmente, houve uma anormalidade em termos de receita. Sim. E como houve essa anormalidade em termos de receita, os preços dos produtos, vocês imaginam uma soja planejada há 2 anos atrás por um preço de venda de R$80, R$85, e na hora da colheita vender a R$150, R$160. Então houve assim um plus de receita muito grande. E na mesma velocidade, os insumos de produção subiram na mesma velocidade ou até mais do que essa velocidade. E o que aconteceu nessa safra que nós estamos acabando de colher? O custo de produção dessa safra foi em cima de uns insumos num preço de soja entre 160 a 180 reais a saca. E hoje o preço da soja está bem abaixo disso, né? Está com 30%, 40%, 35% abaixo. Uhum. Isso significa dizer que grande maioria do produtor hoje, ele não tem condições de adimplência. Ele não consegue sobrar para sobreviver. Ele pode até pagar o compromisso financeiro bancário, mas no nosso ponto de vista, ele vai precisar de um auxílio para continuar na atividade utilizando a mesma tecnologia que ele vinha usando para obter as mesmas produtividades. Exato, exatamente. Isabela, tem alguma coisa para colocar, por favor? Nossa. O que está acontecendo, né? Que a gente está comentando, acompanhando isso aí. E a preocupação agora, né? Para a próxima safra, como que vamos nos planejar para a próxima safra aí que já está batendo na porta, né? A gente sempre tem esse compromisso de se planejar com antecedência. E até uma das coisas que a gente queria perguntar aí é como fazer? Será que a gente já vamos comprar o insumo para a próxima safra? A gente dá aquela segurada em relação à prospecção do mercado, né? O que a gente tem em mente, e a gente tem divulgado para as pessoas que a gente trabalha junto, é de que o momento, em termos de preço de insumos, é muito favorável para você travar a compra dos insumos. Mas quais os insumos que você deve travar
no nosso entendimento, veja bem, é os insumos de uso imediato. Por exemplo, fertilizante, sementes, herbicidas de dessecação, né, porque é plantio direto, então tem que usar os herbicidas de dessecação. E nós deixarmos os insumos de utilização mais tardia, por exemplo, as aplicações de herbicidas pós-emergentes, aplicação dos fungicidas, aplicação dos inseticidas, se necessário, aquilo que nós chamamos de aquisição da mão para a boca. Ou seja, o momento que precisa, vai comprar e aplica. Por quê? Porque provavelmente esse produtor hoje ele não vai ter como pegar um dinheiro bancário a esse juro que está aí. Então ele vai ter que fazer esses produtos para pagamento provavelmente com a safra que ele vai colher, que ele vai plantar ainda e vai colher ainda. Então se você pensar num juro hoje de 20%, ao redor de 20% ao ano, a margem de lucro, se você calcular, ele não chega a isso. Então nós não vamos ter condições de pagar o juro bancário nesses níveis. A conta não vai fechar. Não vai fechar. Então nós temos que comprar esses insumos para pagamento na safra e comprar eles conforme nós vamos necessitando. É uma maneira de eu reduzir o prazo de juros que eu tenho que pagar em cima dos insumos e é uma maneira, de repente, de eu ter um lucro no final da safra do ano que vem, da próximo plantio, e ter um resultado positivo. Esse é o nosso pensamento. Não quer dizer que nós estamos certos. Mas esse momento nos parece que é o mais apropriado no nosso entendimento. Outro fator que está me chamando muito a atenção e que nós brigamos muito para conseguir no Brasil, que chama-se seguro agrícola. É uma coisa extremamente interessante para o produtor. A inadimplência dos últimos anos, desde 2004, 2006, que começou o seguro agrícola, nós começamos em 2012 no Brasil, porque o IRB, houve uma história, não é o momento agora, mas para o produtor, o seguro agrícola é uma segurança no caso de perdas, principalmente perdas climáticas, que nós não temos controle. E aí, esse prêmio hoje ficou muito caro. Hoje você pega um prêmio para um seguro de soja, se falando alguma coisa entre 13%, 14%, 15%. Então, quando você somar prêmio de seguro mais juros bancários, você veja que nós vamos ficar com um custo, antes de plantar, de quase 30% do nosso orçamento. Então, me parece que financeiramente a conta não vai fechar. Então, não é momento. É momento de travar alguns insumos, sim, mas não é momento de se entrar de cabeça em todos os custos de produção para o próximo, todos os insumos de produção para a próxima safra. É planejamento realmente, né? Caneta no papel, comprar realmente o que for necessário agora e aproveitar essa brecha com a baixa no preço dos insumos. Para a gente fazer uma retomada, eu acho que é necessário os fatores que encareceram bastante a produção nesses últimos 2 anos, né? Principalmente a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, principalmente os reflexos da pandemia, né, seu Modesto e Isa? Foram fatores que encareceram esses insumos, mas que agora houve-se essa questão da diminuição dos preços. E como a gente pode avaliar esse cenário também, seu Modesto? Na verdade, os insumos voltaram para aquilo que ele sempre valeu. O preço das culturas também voltaram pelo preço que sempre valeram. Então, a equivalência hoje de insumos de produção e preço de mercado não está tão distante daquilo que nós tínhamos em 2019, 2020, 2018. Nós estamos voltando para uma normalidade. O que nós passamos foi uma bolha. Foi um período de anormalidade de preço e um período de anormalidade de insumos. Só que esses insumos subiram depois do preço e esses insumos são pagos agora com essa produção, onde o preço já voltou para a normalidade. Vamos falar desse jeito. Sim. Então, é uma situação muito, muito delicada agora, vamos falar assim. O produtor tem que ter muito pé no chão agora para ele não poder sucumbir. Muito bem. Isa, nós conversávamos também sobre essa comparação, né? O seu Modesto acabou de levantar aí alguns resultados falando sobre a queda no preço entre 35% a 40% na saca da soja, por exemplo, né? No Paraná, a gente tem um dado do DERAL que a gente levantou ele hoje. No ano passado, a saca da soja, R$ 178,00 e hoje a cotação está a 120. Então, é uma diminuição bastante drástica. E como o produtor que não tem como estocar
estocar essa quantidade já que foi colhida aí, né, há poucos dias, o que ele deve fazer a partir de agora? Quem não consegue segurar esse produto, seu Modesto, e quem tem essa chance de segurar, o que deve analisar a partir de agora, daqui para frente? O que nós temos que entender é que aproximadamente mais de 60% da soja produzida no Brasil, dos 154 milhões de toneladas produzidas esse ano, que foi extraordinário em termos de produção, foram comercializadas. E esse soja já não está mais no Brasil. Já foi embora. Por quê? Porque o mundo está vindo aqui buscar esse soja porque está barato demais, comparativamente em dólar. Então, nós estamos indo muito rápido. Quem segurou soja até agora são aquelas pessoas que estão com uma certa estabilidade financeira ou então que têm uma estrutura de armazenagem. Além dessas pessoas, tem aquele produtor que, prudentemente, buscou uma linha de crédito para alongamento do pagamento dos financiamentos ou então buscou uma linha de comercialização com prazo de 180 dias além do vencimento da cédula para poder pagar esse investimento. Quem sabe esse mercado volte a reagir um pouco. Por quê? Porque nós tivemos, nesses últimos meses, uma disparidade de preço de Chicago com relação ao mercado interno exagerado. Nós tivemos dias aí de $6, $6,5 de prêmio negativo por saca de soja. Isso é um absurdo. É um absurdo. Claro que os fatores de produção que levaram a isso foi problema de interdição de trânsito para chegar em Paranaguá, impossibilidade de colheita de soja no mês de fevereiro por excesso de chuva. Tivemos 22 dias em fevereiro sem poder entrar com uma máquina no meio da propriedade. Atraso de cumprimento de contrato em fevereiro, nas exportações, no carregamento dos navios. Nós tivemos uma produção extraordinária. Tivemos um estrangulamento de armazenagem inicial, porque nós tivemos que roubar a soja da lavoura, colhendo soja com umidade muito alta. Não é normal isso. O normal é colher com umidade de 13%, 14%, 15%. Esse ano tivemos colheitas de 20%, 22%, 24%, 27% de umidade. Isso usou toda a estrutura de armazenagem para poder secar essa soja, para depois entregar essa soja para exportação. Então, todos esses fatores negativos fizeram com que os contratos não fossem cumpridos. E aí vem aquilo que se chama de prêmio negativo. Você não cumpriu o contrato, eu vou te penalizar em cima disso. Só que está se prorrogando demais. Por exemplo, ontem ainda ficou $2,1, 2,1 dólar por saco de prêmio negativo. Nós não estamos mais nessa fase hoje. Os que estão hoje com estoque de soja, nós achamos que esse prêmio já devia estar zerado. Entendeu? Nós devíamos ter paridade de soja com relação a Chicago. Se nós tivéssemos paridade de soja, que é mercado internacional, provavelmente nós vamos ter uma recuperação um pouco de preço. O que é importante dizer é o seguinte: o mundo está empobrecendo. Isso significa dizer que os produtos de alimentação básica, de sustentação das pessoas, estão tendo um valor menor do que deveria ter. Sabe? No nosso ponto de vista. Quais exemplos a gente consegue destacar? Não, você pega, por exemplo, hoje a liberação do Mar Negro para exportação de milho e de trigo entre a Rússia e a Ucrânia que você mencionou. Quanto de produto tem? Qual é a qualidade desse produto? Qual é a condição que esse produto for estocado? Para quem que foi levado esses produtos com a teoria de dizer que era para acabar a fome do mundo com os países mais pobres? Aonde ficou esse produto? Isso foi uma mentira. Foi colocado dessa forma para colocar esse produto para os países que estavam sem produção suficiente, principalmente a Comunidade Econômica Europeia, onde nós tivemos quebra de trigo, quebra de milho, e se abasteceram de forma barata. Então, são coisas assim que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Com relação à armazenagem, que é o ponto forte daquilo que você me colocou, o Brasil está muito carente de armazenagem. Sim. Nós temos hoje menos de 40% da nossa produção com armazenagem a nível de propriedade, que é o correto. O correto é cada produtor poder ter uma armazenagem a nível dele e poder ele beneficiar, aproveitar os resíduos, aproveitar o custo de operacional desse secagem desse grão e vender esse grão com mais disponibilidade de prazo, de tempo, né? E conseguir buscar um mercado melhor. Mas eu volto a insistir numa coisa: essa armazenagem depende de uma política agrícola do governo federal. Essas condições que nós temos hoje de financiamento do juro, é impossível, você não fecha a conta. Não é barato para você ter um sistema de armazenagem nem um pouco, né? Não fecha a conta. Se você pensar a viabilidade econômica hoje de um silo, hoje as próprias empresas, em função dessa pandemia, não têm material para poder fornecer suficiente para construir um silo. Então, nós precisamos
achar o equilíbrio, vamos falar dessa maneira assim. Uma outra coisa que eu queria falar com relação à comercialização, e nisso vocês estão muito mais informados que eu, o produtor precisa aprender a fazer comercialização escalonada. Ele precisa aprender a travar os custos de produção no momento que o mercado oferece para ele um preço que justifica uma lucratividade para ele, pequena, mesmo que pequena, mas que garante o custo de produção dele. Infelizmente, o brasileiro pensa em poder vender no melhor momento, e todos nós queremos isso, vender na hora certa, mas nós, infelizmente, não temos uma política ainda consciente de produtor para poder dizer assim, bom, o meu custo é 10, o meu preço eu preciso vender a 10. Se tiver a 10, eu preciso travar pelo menos o meu custo de produção. E deixar de especular aquilo que não é meu. Eu vou especular aquilo que é lucro, aquilo que eu colho a mais daquilo que me custa. Senão, eu vou correr um risco de ganhar muito, que é o que todo mundo deseja, claro, ou perder demais, que nem está acontecendo agora. Veja, por exemplo, quem travou produção de soja lá atrás, seja no barter, seja na venda antecipada, a 165, 170, até alguma coisa um pouco mais, um pouco menos, mas esse pessoal está tranquilo. Por quê? Porque o custo dele foi travado. Ele só está especulando, ou pode segurar hoje, aquilo que é lucro. Então, essas coisas a gente precisa começar a pensar com mais carinho, né? A estudar com mais viabilidade. O produtor precisa ter um pouquinho mais de conscientização de que é muito difícil acertar no olho no miolo do olho. É muito difícil. Imagina acertar no olho. Normalmente a gente erra da pessoa. Sim. E aí, quando erra, acontece o que está acontecendo. Há problema. Isso. Então, assim, com toda a sua experiência, na pior das hipóteses, o senhor indicaria que hoje eu calculo meu gasto e calculo quanto eu preciso para me manter ali no período de safra e travo nesse valor. Esse seria o meu valor? O meu custo, hoje nós temos uma disparidade em termos de custo de produção. Quando você pega o mercado, o cara fala, não, o custo de produção é os insumos. Não é os insumos. O custo de produção, você tem que considerar os investimentos que tu tem na propriedade, tu tem que considerar a depreciação das máquinas, implementos e equipamentos, você tem que considerar a depreciação das instalações, ou a manutenção das instalações, e esse é o custo de produção dele. Sim. Por quê? Porque um dia ele tem que repor essa máquina, um dia ele tem que repor esse equipamento que ele tem lá. E como é que ele vai repor? Ele vai dividir o valor dessa máquina pela vida útil dela. E vai reduzindo, vai aumentando esse custo de produção todo ano. Então, por exemplo, hoje numa troca de insumos para você plantar 1 hectare, você vai gastar ao redor de 30 sacos de soja no preço que está hoje, né? Ou 40 sacos de soja de insumos. Mas você vai ver que o custo de produção, hoje, ele chega a quase 55, 50 sacos de soja, de 50 a 55 sacos de soja, no preço que está hoje. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, se a minha produção é 60 sacos de soja e o meu custo é 55, eu não posso travar hoje. Eu espero mais um pouco para mim ter uma margem de lucro maior e travar. Mas vou travando aquilo que me custa, entendeu? Sim. E deixar o resto para especular. Isso não se faz no Brasil. Infelizmente, só os grandes grupos que fazem isso quando fazem barter, né? Que fazem troca de insumos por produção. Mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar com carinho. Uma estratégia que poderia ser viável. É. Eu acho que eu preciso voltar um pouquinho numa questão que é em relação agora ao planejamento também de armazenagem de grãos para a safrinha. A safrinha está se desenvolvendo bem aqui no estado do Paraná, né? Temos bons resultados aí, ainda faltam alguns dias para a colheita, né? Mas vai acontecer o mesmo problema. Quem ainda está com todos os armazéns completos, daqui a pouco vem a safrinha aí, temos que pensar nas questões logísticas também, né, seu Modesto? Hoje no Brasil, em questão de logística rodoviária e também ferroviária, a gente tem essa carência muito grande, né? O que pensar daqui para frente também em relação a isso? Porque eu já fiquei imaginando, tem safrinha vindo por aí. Nós imaginamos, por exemplo, uma safrinha normal. Estão se falando em alguma coisa próxima a 97, 98 milhões de toneladas na segunda safra do Brasil, de milho, né? Somando o total de 125, 126 milhões de toneladas da produção brasileira. É uma safra muito boa, é a maior safra da história do Brasil, se nós conseguirmos colher isso. Eu diria para você que até a região nossa aqui não é uma região tanto estrangulada, porque houve muita moagem de soja, houve muita venda de soja, muita exportação de soja.
Então, talvez ainda os nossos silos dos cerealistas, das cooperativas, nós estamos muito bem estruturados de cooperativa, talvez não seja tão problemático. Me parece que o setor de armazenagem no Centro-Oeste é muito mais problemático, porque os grandes produtores de lá estão com os silos ainda abarrotados de soja e vão ter muita área de milho para colher, muita produção de milho, e aí vai ter que se buscar outras formas de poder armazenar com milho, talvez em silo bag, alguma coisa nesse sentido, mas vão ter que ter uma opção, mas vai ser um ponto de estrangulamento, sim, a gente sabe que sim, e isso vai afetar o preço da soja, isso vai afetar o preço do milho, porque muitas pessoas vão ter que ofertar soja no mercado, e quem compra sabe perfeitamente disso, estão muito mais informado que nós, e sabe que alguém vai ter que sair no mercado desovando soja ou milho. E realmente o setor de armazenagem nosso é um ponto crítico, nós precisamos ter políticas públicas, nós precisamos ter conscientização de investimento nessa área, as cooperativas estão investindo muito nessa área, mas a capacidade de montagem de silo hoje está limitada pela quantidade de matéria-prima para que isso possa acontecer. Então, é um ponto bastante preocupante isso, sim. Me preocupa um pouco isso, sim, me preocupa muito isso esse ano, porque isso vai refletir no preço. Falando nessa questão também, eu acho que dá para a gente aproveitar o gancho para falar de preços menores nos grãos, isso vai refletir diretamente na pecuária também. Quando a gente fala em agronegócio, a gente não quer falar só de grão, Sim. a gente fala também nas carnes. Por quê? Porque é o segundo passo do grão. O grão vai produzir o farelo, vai produzir o milho, vai produzir a ração, e isso vai refletir nas carnes de um modo geral. Então, vai no frango, no suíno, no gado de leite, no gado de corte. Vocês vejam que o reflexo não é aquilo que nós estamos dizendo. Quando eu falei que o mundo está empobrecendo, eu estou dizendo o seguinte, que o mundo não está pagando aquilo que está custando. Nesse é o aspecto que eu estou falando. Por quê? Porque estão se falando hoje na segurança alimentar de todos os países. Então, você pega, por exemplo, um boi, uma arroba de boi que era vendido o ano passado a 330, 350 reais a arroba, hoje é 250, 260 reais a arroba. Quer dizer, olha a quantidade de perda. O custo de produção também, volta a frisar, foi exatamente o custo desse milho que estava a 100 reais, 90 reais o saco, e agora vai vender um boi a 33% mais barato do ano passado. Você pega esse mesmo número e joga no frango a mesma coisa, no suíno a mesma coisa. Veja bem, os suínos, os caras estão pagando para engordar suíno hoje. Ainda que dê uma leve melhora, mas são leves, ainda não mas fecha. continua no prejuízo. significativa. Você pega leite, é uma situação até desagradável. Você vê os pequenos produtores, que são os grandes fornecedores, vamos dizer assim, de leite para consumo in natura. E a batalha, né? O trabalho que demanda. Todo mundo se desfazendo das matrizes, né? Por quê? Porque não tem viabilidade econômica. E é um trabalho arduroso. Você não tem sábado, não tem domingo, descanso. não tem chuva, não tem sol, não tem feriado, não tem dia, não tem noite. O leite, a vaca, na hora de tirar, tem que ordenhar, não tem como fazer diferente. O suíno não é diferente, a ave não é diferente, o boi não é diferente, sabe? Então, é um trabalho muito, muito difícil para quem produz, para quando chegar na hora de vender o produto, o cara diz assim, pô, cadê meu trabalho? Cadê a remuneração do meu trabalho? Poxa, o cara diz assim, pô, eu fiquei mais pobre por produzir comida. Aí o cara desiste, o cara desanima. É o que está acontecendo. Isso me preocupa. Isso me preocupa, porque quando começar a fazer oferta, cair muita oferta de alimento, daqui a pouco a massa de consumo vão começar a pagar mais. E o que está acontecendo com o poder aquisitivo do povo brasileiro? Ou do povo do mundo, do modo geral? Também está caindo. Também está caindo. Veja o que está acontecendo com as cidades. Olha os imobiliários. Olha os aluguéis. As pessoas que estão no aluguel estão saindo para um aluguel mais barato, saindo do centro, indo para as periferias, porque é muito caro. Quer dizer, é um reflexo, é uma cadeia de produção. Quando o setor primário, que é base de toda a alimentação, de todo o vestuário, de toda a vida nossa, vai mal, a cadeia toda que vem depois dele vai mal também. Isso nos preocupa um pouco, sabe? Por isso que eu falei que nós estamos empobrecendo. Sim. Agora a gente consegue entender que é toda uma cadeia interligada, né? É toda uma cadeia. Isa, alguma questão relacionada também a essa questão do planejamento e da gestão da propriedade? Uma dica aí para quando a gente tem a super safra, né, que é o que aconteceu agora. Se o produtor ele tem condições, ele segura. Se ele não tem, vai ficar no prejuízo. Não tem o que fazer. Não tem uma dica assim para falar, vai melhorar se você fizer isso. Não. Talvez isso te salve.
a gente tem algumas saídas, né? Quando você tinha recursos a um juros, vamos dizer assim, subsidiados, que é verdade, é subsidiado mesmo, você conseguia buscar esse dinheiro nos bancos, de modo geral, ou até nas próprias trades, né? Ou nas outras instituições, ou até juro em dólar, que está acontecendo hoje uma linha de crédito nesse campo, e você vai arriscar um preço melhor. Porque, na verdade, você não tem certeza que esse preço vai acontecer. Mas você arrisca um preço melhor. Vamos falar dessa maneira. Quando você não tem essa opção, o negócio é efetivar o prejuízo e chorar. E chorar. Oh, meu Deus do céu. E eu quero aqui também, a gente tem alguns quadros, seu Modesto. Olha, eu queria que o senhor aqui trouxesse algumas indicações suas da sua carreira aí de longos anos e de muita experiência, que a gente está tendo uma aula aqui, na verdade, Sim, né, Isa? literalmente. Mas alguma indicação que o senhor tenha, tanto de um pesquisador que o senhor se inspira, ou um livro que o senhor leu e falou, fez a diferença na minha vida, ou até mesmo um podcast, algum videocast que o senhor acompanha? Olha, a gente tem acompanhado, eu tenho lido muito, eu tenho estudado muito, eu tenho lido muito livro técnico, principalmente de professores da nossa área, o Ricardo Balardim, um livro extraordinário que surgiu agora sobre fertilidade de solo, muito bom. Eu tenho assistido muitas palestras do pessoal da Embrapa, principalmente na área de fertilidade de solo, conservação de solo, plantio direto, plantio na palhada. Tenho lido muito sobre cultivares novas de milho, de soja, de trigo que tem vindo. Estou estudando com muito carinho a parte dos biológicos. É uma coisa que, desde 2013, eu tive a felicidade de estar em Durham, nos Estados Unidos, e um dos biólogos de uma empresa falou para mim que o futuro ia ser uma conjugação entre biológico e químico. Na época, assim, até a gente ficou um pouco indeciso, porque não se falava muito biológico, a não ser os inoculantes, mas hoje a gente tem consciência de que ele estava certo, ele era um visionário já na época, né? E a gente está vendo 10 anos depois, um biológico cresceu hoje, esse ano, 25 bilhões de dólares de faturamento no Brasil, claro. E eu acredito que nós vamos ter que conciliar, é uma forma talvez de nós reduzir custo, de nós aumentar a qualidade da alimentação das pessoas que consomem, nós diminuir a poluição do meio ambiente, do modo geral, isso é preservativo do meio ambiente. Enfim, são vários professores, são várias matérias que a gente lê, são vários congressos que a gente participa, entendeu? Como ouvinte e como aprendiz, né? A gente sempre é um aprendiz, mas poderia dizer para você que é muito difícil hoje você dizer, eu sigo muito a filosofia da Exalc, em termos de pesquisa principalmente. Eu gosto muito do pessoal do Rio Grande do Sul na área de trigo, principalmente na área de fitopatologia, são um pessoal muito preparado. E tenho uma admiração extraordinária pela Embrapa, porque são pessoas muito competentes que nos ensinam muito, sabe? Então, eu ficaria até constrangido de poder falar, tem vários professores competentes demais, sabe? Mas todas essas áreas já deu para entender quais são as suas bases, né? A formação do seu pensamento, que é muito embasado em conhecimento técnico e científico, né? E, seu Modesto, senhor, eu agora vou aproveitar mais um gancho aqui, porque agora me veio duas questões. A base, né, bem importante de que o senhor falou aí, do uso de biológicos para tanto baratear os custos de produção, quanto também pensar na questão da sustentabilidade e aquela sigla que agora está na moda, mas que é muito essencial, que é o ESG, né? Falando agora sobre a questão dos biológicos, para trazer uma produção mais sustentável e economicamente viável, a gente precisa ter essa ideia dos biológicos vindo aí com força. O mundo hoje está falando no ESG, né? Não queria entrar no mérito, mas o Brasil, felizmente, é o país que mais tem conservação, que mais tem preservação, tanto de matas ciliares, como de matas nativas, como reservas legais, entende? O mundo não tem isso. Eu tenho andado pelo mundo, todo mundo sabe disso. A maioria dos países que mais poluem não é o Brasil. Nós poluímos hoje menos de 3% da poluição global e somos os mais penalizados nesse aspecto. Mas uma maneira do pessoal conseguir continuar subsidiando a comida para os povos deles, que tem os países ricos, é uma maneira de tentar castigar-nos por nós não termos preservação
ou tentar deixar fora, por exemplo, de uma preservação global, uma Amazônia, deixar fora as áreas de mata ciliar, deixar fora todos os reflorestamentos que nós fizemos. Mas são políticas, nós não queremos entrar no mérito, mas eu acho que essa própria recuperação de carbono, se nós pensar em recuperação de carbono, imagina o crédito que nós temos hoje, sabe? Eu acredito que o biológico é uma coisa fundamental daqui para frente, nós vamos ter que aprender mais com eles, ainda não é um produto que me dá segurança de recomendação, porque são várias finalidades de uma mesma bactéria, do mesmo fungo, que funciona de maneira diferente, conforme a colocação, conforme a cepa que é separada, sabe? Mas nós vamos chegar lá. A pesquisa está trabalhando muito forte em cima disso e nós vamos conseguir fazer produtos com mais qualidade, nós vamos ter mais preservação ambiental, nós vamos ter produto ecologicamente mais correto, vamos falar assim. Me parece que isso vai ajudar muito na parte social também, né? E aí a parte de governança, que é o problema político, é muito mais um problema político do que um problema técnico, né? E quando não pode misturar os dois, quando mistura os dois não dá bom resultado, né? Política é uma coisa, técnica é outra coisa, apesar de que um depende do outro para poder tocar o barco para frente, mas eu acho que o sistema de governança nosso vai partir para esse rumo, e eu acredito sim num futuro muito próximo nós estarmos trabalhando com um biológico tão forte quanto químico, né? E isso, na minha opinião, produtos de qualidade muito maior para consumo humano. E essa, inclusive, era a nossa próxima pergunta. O senhor já deu spoiler, né? O que o senhor espera para o futuro do planejamento das propriedades agrícolas? O planejamento futuro tem algumas coisas que não mudam, mas nós estamos hoje com uma pesquisa muito forte na área de cultivares, soja, milho, trigo, feijão, arroz. Nós estamos com o mercado internacional ávido por comprar comida. Veja a China comprando hoje feijão do Brasil, comprando vários produtos, o grão de bico, né? A Índia procurando o grão de bico no mundo para poder alimentar o povo, que são produtos que são leguminosos, que podem ser produzidos no inverno em substituto ao trigo, em substituto ao trigo morisco, enfim, as culturas de inverno que nós plantamos, o próprio milho safrinha. Você imagina uma leguminosa plantada em cima de uma leguminosa e não mais uma gramínea em cima de uma gramínea. Tecnicamente falando, né, Isabela, isso seria altamente favorável para o solo. Né? Exatamente. Então, me parece que nós estamos partindo, mas ainda esses produtos, essas culturas são focos, são pontuais. Nós precisamos ter mercado, porque não adianta eu produzir um produto em quantidade se eu não tiver mercado para me dar lucratividade. Então, vou voltar naquilo que eu coloquei no começo. Quando se planeja o futuro, tem que pensar em lucro. Se nós não pensarmos em lucratividade, nós vamos trabalhar de graça ou vamos perder dinheiro por trabalhar. Muito bem. Isa, mais alguma indicação que você traz aqui hoje? Vou indicar aí, novidadezinha, né? Tem a pós de gestão da FAG, né? Então, fica aí de indicação para quem se interessar por essa área aí, se inspirou na conversa de hoje, assim como eu me inspirei, né? Então, é uma oportunidade para entender mais. Em gestão estratégica do agronegócio aqui do Centro FAG, né? Isso aí. Muito bem, eu também indicaria ela mesmo aí, as pesquisas, mais uma vez, da Embrapa, que a gente sempre está de olho, né? Sempre acompanhando. Embrapa, IDR Paraná. E é isso aí. Seu Modesto Daga, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Foi realmente uma aula. Quem está em casa, tenho certeza que aprendeu muito também. Nós aprendemos muito, né? Imagina. Com certeza. É a generosidade de vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima oportunidade, então. Até. Obrigado. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, youtube.com/agrofag, fica o convite e a gente te espera no próximo episódio. Até mais!